E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Tenham percebido como até mesmo um dos maiores artistas mundiais, ele utilizou da combinação para criar suas músicas e como isso é importante, porque, como diria o Chacrinha, nada se cria, tudo se copia. E aí, na aula de hoje, a gente vai voltar a trabalhar sobre criatividade e agora, depois dos mitos, começar a trabalhar como a gente pode melhorar o processo criativo. Então já passamos pelo TED de como de construa sua confiança criativa, somos criativos sim ou não. Espero que vocês tenham respondido já lá na nossa plataforma do curso as respostas dos questionamentos feitos na aula anterior. E passamos pelo TED do Abraço Remix. Agora nós vamos para a parte do como ser mais criativos, como podemos tornar mais criativos. E aí a gente falou sobre essas quatro áreas que a gente precisa dar um input, uma melhoria, como melhorar cada área dessa. E aí a gente vai começar analisando as saídas. E aí, professor, por que não começa com o repertório, que é o primeiro? Por que não? Já viu falar que tem gente que começa a ler revista de trás para frente? Alguns estudos dizem que pessoas assim, elas são mais abertas à criatividade porque ela não segue a ordem cronológica corretinha. Então, muitas vezes é bom a gente se expor a modos diferentes. Então, vamos começar pelo terceiro. Então, a primeira parte é o ser adulto. Então, como eu disse a vocês, sabem a hora que o pessoal bate na mesa e diz, ó, acabou a brincadeira, é hora de trabalhar, bora falar sério? Isso perdurou durante muitos anos e ainda perdura atualmente nas empresas, mas cada vez diversas empresas começam a perceber que isso não é a melhor forma de trabalhar. E aí entrou um paralelo muito grande que é o estilo startup. E recomendo vocês lerem um livro chamado Startup Enxuta, que ele fala sobre como é esse ambiente de viver com testes e falhas e tudo mais. E como é que esse ambiente criativo é desenvolvido e essa parte de ser adulta, ela começa a ser combatida no trabalho como um todo. E uma forma disso é o brincar. O brincar está na moda. O não falar sério. A arte de você fazer um processo de design thinking. E o que é um processo de design thinking, pessoal? Esse aqui foi um processo de design thinking que eu participei. Basicamente, você bota pessoas de diversas áreas da empresa, diversas coisas, para poder desenhar a experiência de um cliente ou de uma pessoa durante a construção ou durante um problema. Então, com isso, você termina pintando, criando, usando post-it para imaginar, combinar universos diferentes, fantasiar, se questionar muito o e sim, o e se isso acontecesse, e se isso acontecesse. E no final a gente termina brincando, mas com uma forma séria, uma forma objetiva de resolver um problema que vai retornar principalmente dinheiro. Esse processo de design thinking é um dos principais processos hoje utilizados em diversas áreas empresariais e principalmente aqueles que envolvem com tecnologias, elas já são uma das principais ferramentas. Mas ainda é um diferencial no mercado muito grande, pessoal. Se você souber o que é um design thinking, o que é um sprint, então esses nomes vocês vão anotando e uma recomendação é, depois de uma procurada, dá um Google sobre esses nomes. Design thinking, sprint e startup chuta ou cultura lean. Então, as brincadeiras não devem estar à parte da vida profissional. Então, a brincadeira, o processo criativo, o processo de brincar, eles são muito próximos. Então, é o processo de você poder, inicialmente, divergir numa ideia para poder abraçar o maior número de possibilidades e depois convergir para uma única tomada de decisão. Então, a brincadeira faz parte da vida profissional. Não tem coisas que não podem ou não devem ser misturadas. Então, a combinação ela é presente e ela deve estar incentivada para a resolução de problemas. E não existe não se expor ou não falar bobagem. No processo de design thinking, uma das principais coisas é fale o que quiser. A gente tem 15, vamos dizer, 15 minutos para falar o que quiser e não existe julgamento nesses 15 minutos. Então, todas as ideias são aceitas e depois tem mais 15 minutos para a gente convergir para uma única tomada de decisão. E esse processo pode se repetir diversas vezes. Então, a brincadeira pode ser parte da vida profissional.
as coisas devem ser misturadas e combinadas, e sim, você deve se expor. E porque nesse momento de exposição, várias coisas que não eram consideráveis se tornam possíveis de ser realizadas. Quando a gente fala sobre saídas, a gente fala sobre a lógica. E aí que as soluções precisam ter um sentido, ter uma lógica. E aqui eu trago 3 casos que, para mim, elas não fazem muito sentido. Que primeiro é o Airbnb e o Uber. Basicamente, o Airbnb e o Uber faz tudo que sua mãe disse para você nunca fazer. Primeiro, nunca aceite carona, nunca entre em carro de estranhos, nunca aceite nada de estranhos. Com o Airbnb, você vai dormir na casa de estranhos, e muitas vezes você vai dormir na casa de estranho com o estranho dentro da casa, quando é alugado apenas o quarto. E no Uber você entra num carro que você não sabe nem de quem é, para levar para um determinado ponto. Qual era a lógica desses dois produtos, que se tornaram cases mundiais de sucesso? E um outro é o Twitter, que hoje em dia está tão falado, então é uma ferramenta que nasceu acho que em 2008, que basicamente você tem 140 caracteres para digitar. E aí hoje você tem vídeo, você tem áudio, pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser. E uma das redes sociais mais utilizadas limitam o número de caracteres que você pode digitar. Para vocês terem ideia, o Twitter ele nasceu em cima do SMS. Então era uma rede social que você usava o número de caracteres no SMS para poder postar alguma coisa. E apesar de todas as mudanças e tudo mais, isso permaneceu. Então qual era a lógica disso tudo? Então, a lógica te leva de A a Z, mas a imaginação te leva para qualquer lugar. Essa é uma frase do Albert Einstein, que a lógica ela é muito boa, ela tem que ser seguida, ela tem que ser nortear muitas ações. Mas tem hora que a lógica também atrapalha. Isso é uma coisa que eu descobri muito depois que eu terminei um curso na área de exatas. Então, o quanto é importante você não seguir tanto a lógica, perceber as emoções, principalmente quando a gente fala de negociação, persuasão. Então, o quanto isso é importante. Por que a criatividade sobre a lógica ela é tão importante? Porque quando a gente analisa uma projeção da McKinsey, é que, primeiro, os computadores eles são muito bons em lógica. Então, toda nessa área de trabalho em que a lógica ela é mais utilizada, o computador está substituindo. Mas quando a gente analisa o estudo da McKinsey, a gente percebe que, na verdade, o mercado de trabalho ele tende a se expandir até 2030. No caso da Turquia, que é um país muito parecido com o Brasil, ele vai ter um aumento de 1,2, 1,8 milhões de vagas de emprego. Só que quando a gente analisa as categorias, e a McKinsey dividiu em 5, a gente percebe que aquelas que têm a necessidade básica de comunicação, numérico e comunicação, elas vão diminuir o número de vagas, assim como as profissões que têm habilidades motoras, reparo de equipamentos, mecânica e tudo mais, também tendem a diminuir. Já as profissões que envolvem criatividade, problemas complexos, gerenciamento de projeto, ela tende a aumentar. A parte social, de empatia, de relacionamentos, de comunicação, ela tende a aumentar muito. E por fim, a área de tecnologia, ela tende a aumentar ainda mais. Quando a gente pega em números de pós-trabalhos, aquelas de atividades motoras, elas ainda são predominantes. Então, sim, nós vamos ter muitas vagas para as pessoas que não têm esse nível de instrução ou que não têm essas habilidades. Mas qual é o problema, pessoal? Hoje em dia, aqui a gente já tem uma massa de desempregados considerável. E em comparação, quando a gente pegar, pelo menos no Brasil, a gente tem um número de vagas ociosas muito grandes para quem trabalha, tanto com a parte social, a gente viu a necessidade de médicos e enfermeiros agora na pandemia, como quem trabalha na área de tecnologia. Então, o número de vagas são inúmeras. E essas vagas ainda tendem a aumentar. Então, e aqui tende a ficar ainda mais escasso. Então, quanto mais você usa a criatividade para desenvolver essas habilidades aqui, mais chances de um profissional do futuro, ou de você ter um futuro profissional de sucesso, é maior. Então a gente tem a dedução, a indução e a abdução. A dedução é quando eu olho para o passado e vejo as soluções. A indução é quando eu não consigo mais olhar para o passado, mas pequenas informações me dão um intuito do que vai acontecer para frente. E a abdução é quando tudo muda, muda de um estado para outro. Isso tende a acontecer principalmente pelo número de vagas que a gente vai ter nessas áreas que envolvam o desenvolvimento dessas soft skills. E aí, terminando esses de saída, a gente começa a entrar nos de feedback. Quando a gente fala de feedback, tem uma coisa muito importante que é o ter sucesso. E tem
Um TED também muito bom, que eu acho que eu já até recomendei, da autora do Comer, Amar e Rezar, alguma coisa desse tipo. É um livro muito famoso, tem até um filme. E ela fala como o processo criativo depois desse livro foi difícil, porque ela tem um grande sucesso. E o quanto ela tentar fazer algo novo poderia arranhar esse sucesso que ela tinha. E o quanto isso paralisou ela. E se a gente pegar na nossa vida, o quanto a gente deixa de se expor quanto, pelo medo do fracasso. O quanto a gente deixa de tentar algo novo, ou será que isso vai dar certo? Não, não presta não. É melhor fazer a mesma coisa sempre. Por quê? Porque na nossa cabeça, a gente sempre tem um caminho do sucesso e um caminho do fracasso. E ele é um ou outro. Mas, na verdade, o caminho para o sucesso ele envolve muitos erros, pessoal. Isso aí eu posso lhe dizer por experiência própria. O número de falhas, números de erros em negociação, em tentativas e tudo mais, até pelo processo de quem está na academia de pós, de mestrado, doutorado, ele envolve um procedimento de tentativas e erros. A gente nunca consegue na primeira resposta, na primeira experimentação, no primeiro ensaio, atingir o objetivo do doutorado ou do mestrado, ou de qualquer coisa que a gente faça, na área empresarial também. Então, ele é um caminho de falhas constantes. Então, o custo de fazer errado é muito menor do que o custo de não fazer nada. E aí, quando a gente analisa a história, principalmente dos grandes players, principalmente do Vale do Silício, a gente percebe como essa cultura da falha, na verdade, ela é cultuada lá. Então, se você, para você conseguir um investimento como startup ou de uma empresa, que alguém coloque dinheiro na sua ideia, geralmente eles pegam empreendedores que já falharam 2 ou 3 vezes. Então, os grandes empresários só colocam dinheiro em alguém que já falhou. Por quê? Porque essa pessoa já aprendeu. A falha ela é processo obrigatório para o crescimento. E aí, essa mudança de cultura veio através principalmente de 2 livros, que é o Fail Fast, Fail Often, que é o Fale Rápido e Fale Sempre. Então, esse livro ele traz 3 coisas, que é o fale rápido, fale sempre e fale para frente. Nunca repita o mesmo erro. Então, a partir de um erro, você sempre tem que aprender para falhar em novas coisas. Já o Startup Enxuta, que é o Lean Startup, ele traz outros 3 conceitos que são muito presentes, que é o fale rápido, o fale sempre e o fale barato. Ele diz o seguinte, faça pequenos testes para poder ver se você está indo no caminho certo. Não arrisque tudo, não seja um all-in. Para quem joga poker, aquele que aposta tudo. Não, vá fazendo testes para você ir aprendendo, para já você ter um processo estruturado. E esse, para mim, é um dos grandes problemas que a gente tem hoje na nossa cultura brasileira. A falha ainda é muito condenada, o erro é julgado. A gente tem muita coisa, não sei, de infância que precisa ser trabalhada, que é aquele "Ih, errou, falhou". Na verdade, o erro ele tem que ser um pouco cultuado, desde que ele não seja repetido. Então, o falhar é importante. O processo de você saber que não existe fracasso, existe um resultado, e esse resultado pode lhe levar para algo melhor, ele é muito importante. Outra coisa no feedback é o ocupado. Então, qual foi a última vez que você pensou para parar em alguma coisa? Então, qual foi a última vez que você parou para pensar em alguma coisa na vida? Por que isso é importante, pessoal? Porque o processo criativo, ele tem uma coisa que a gente chama de incubação. Também tem alguns TEDs que eu vou recomendar a vocês, vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp. Ele mostra que, exemplo, Darwin, na sua teoria sobre a evolução das espécies, ele já tinha a ideia do livro 8 anos atrás, 8 anos antes de publicar o livro. Na verdade, aquela ideia ela foi incubada, ela foi colocada para descansar, ela é quase uma massa, então ela é colocada para descansar, porque muitas vezes a gente não tem todos os parâmetros para tomar decisão. Então, o quanto é importante a gente descansar uma ideia, o quanto é importante parar para pensar nessa ideia de tempos em tempos, estudar ela. E assim, o quanto é importante a gente ter tempo para pensar em algo. Porque muitas vezes a gente se coloca tão ocupado, e hoje a ocupação ela tá tão em moda, tá na moda ser o workaholic, que é aquele cara que trabalha, trabalha, trabalha. Eu tenho parâmetros disso e eu tento lutar muito contra isso. Por quê? Porque o tempo de ócio, e a gente pega Atenas, pega vários contos históricos aí, como as civilizações que tiveram esse tempo para pensar e desenvolver,
elas saíram daquela parte linear e conseguiram dar pulos, conseguiram desenvolver muito mais. E as pessoas exatamente associam erroneamente estar ocupado com estar bem ou estar trabalhando. Muitas vezes a gente pode estar pensando sobre alguma coisa, não está produzindo, mas quando a gente for produzir, a gente consegue ter muito mais resultados de quem está ali toda hora fazendo a mesma coisa. Então, sobre o feedback, estar ocupado sempre não é uma coisa boa, a gente tem que repensar isso. E o fracasso, às vezes, pode nos jogar para frente. Quando a gente fala de repertório, a gente tem hoje um problema muito grande do ser especialista. Então, hoje há uma cultura no Brasil de todo mundo ter que ser especialista em alguma coisa, ou você tem que ter formação, mestrado, doutorado, e cada vez mais ir se especializando. Então, qual o problema de ser especialista? É que toda solução criativa, ela é a soma de algumas referências e inspirações. E cada vez que você vai se tornando mais e mais especialista, você vai afundando mais e mais e mais numa determinada área. E quando a gente fala de repertório, é muito importante você ter inputs ou visões de diversas áreas. Então, a inovação geralmente é resultado de conexões entre experiências pessoais. Se você tiver as mesmas experiências de todas as outras pessoas, é improvável que você consiga olhar em outra direção. Então, se você está fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo, você vai ter o resultado de todo mundo. Então, Steve Jobs já disse, você precisa ter experiências diferentes. E aí, qual foi a última vez que você tentou fazer uma coisa que não era da sua área? Ou você foi para um evento que não era da sua área? Exemplo, agora na pandemia a gente está tendo diversos eventos online e gratuitos. Você já entrou em algum que não era da sua área desse? Deixa eu olhar o que é que esse pessoal está falando. E aí, quando a gente fala sobre essa carreira de especialista, hoje a gente tem muita carreira em T. O que é a carreira em T? Que ela é muito valorizada. É uma carreira que você tem um conhecimento geral amplo sobre diversas áreas, mas em uma determinada área você é muito especialista. Então, no caso meu, quando eu fui para a empresa privada, eu era especialista em inovação e metodologia ágil. Só que eu tive que aumentar uma gama aqui gigantesca de generalidades. Então eu tive que aprender como era um processo jurídico, eu tive que aprender como era um processo de comunicação, como era um processo de pagamento de contas, como era o processo de negociar com pessoas, como era o processo de fazer apresentações. Então eu tive que começar a pegar essa minha generalidade, mas e expandi-la, que era muito importante, mas também começar a estudar coisas paralelas, em laterais a isso, que fazia com que eu fosse um bom profissional naquele ambiente. Porque eu tinha uma generalidade muito grande, mas em uma área eu era muito bom. Só que devido às mudanças e à velocidade da informação, o pessoal está começando a relatar que essa carreira em T, que é chamada assim, ela está começando a mudar para uma carreira em pente. Na verdade, você tem uma grande generalidade, em várias coisas você é especialista. Não tão profundo quanto esse especialista, mas com uma profundidade tamanha que lhe dá respaldo para tomar decisões. Por que isso, pessoal? Porque as mudanças estão sendo avassaladoras. Então, muitas vezes não dá tempo você se tornar especialista em uma coisa tão importante que que aqui vai perder sentido. Então, exemplo, em tecnologia a gente fala que o conhecimento ele perde 50% do valor em 5 anos. Então, se eu sou especialista hoje, daqui a 5 anos eu já não sou mais esse especialista todo. Então, o que é isso desse tipo generalista com várias especializações? É você aumentar seu repertório para aumentar sua combinatividade, a possibilidade de combinação, para você se tornar mais criativo. E o problema não é o problema de uma área não precisa ser resolvido por um especialista daquela área. A gente vê muito isso no mercado de trabalho, quando pessoas de diversas áreas ajudam a resolver um problema que não era da área inicial dessas pessoas. Principalmente quando a gente fala de design thinking. Por quê? Porque nessa metodologia o que importa é a combinação de ideias. Então, o que é importante hoje quando a gente estuda ou quando a gente quer é extrair bem um conceito, guardar bem esse conceito. Então, não confie na sua memória, anote, faça anotações. Por isso que lá no começo do curso eu disse, tem um caderninho e anote em algum canto. E que essa anotação seja fácil de ser acessada. Para que quando você lembrar, eu estudei isso lá com o professor Felipe. Deixa eu ver aqui o que é que eu anotei. E aí essas combinações elas podem lhe ajudar no desenvolvimento de criatividade.
Outra coisa que a gente tem no nosso repertório é a diferença do que é velho e o que é antigo, pessoal. O que é antigo é isso aqui. E o que é velho é isso aqui. Qual a diferença? Antigos são coisas muito boas que, que ainda são atuais. Então, você andar com um carro desse, você está na moda, mas você andar nesse não, vamos dizer. Ou se você andar num carro desse, você está atual, nesse não. E que podem ser utilizados para resolver problemas atuais. E aí, quando a gente fala disso, a gente entra num processo que é o sempre foi assim. E aí, quando a gente trabalha com inovação, sempre foi assim é igual tem merda acontecendo. Então, sempre foi assim é igual tem merda acontecendo. E eu fui num parque de diversão que tinha um, uma blockbuster lá. E eu fiz questão de tirar foto nessa blockbuster. Por quê, pessoal? Muitos de vocês não devem saber nem o que é blockbuster. E Blockbuster era a maior locadora de filmes mundiais. Então ela era uma multinacional que locava filmes. E para vocês terem uma ideia, a Blockbuster ela foi destruída pelo Netflix, basicamente. Hoje já não existe mais nenhuma, todas as Blockbusters fecharam. E no começo da Netflix, teve uma tentativa da Netflix se vender para a Blockbuster. Porque a Blockbuster tinha a detentora de quase todos os filmes e tudo mais no mundo. E porque a Netflix ela começou como uma blockbuster. Ela alugava filmes, só que ela entregava na sua casa. Então ela alugava DVDs entregando na sua casa. E depois foi que eles fizeram uma pivotação para streaming. E sabe por que a Blockbuster não aceitou essa fusão? Porque 6% da receita da Blockbuster ela vinha do atraso da entrega de DVD. E se eu fosse para o mundo de streams, esse atraso já não ia mais acontecer. E aí eu ia perder 6% da minha renda. E aí, para defender 6% da minha renda, eu perdi minha empresa. Pra vocês terem ideia, uma empresa mundial foi morta por defender 6%. Porque as pessoas diziam, sempre foi assim. Sempre o pessoal alugou filme. Temos aqui tantos anos de experiência, sabemos o que o cliente quer. Na verdade, o cliente não queria alugar filme, ele queria assistir o filme. E da maneira mais fácil possível. E aqui outros grandes cases do sempre foi assim. A Kodak, ela tinha a detentora da tecnologia de câmeras digitais muito antes de qualquer câmera digital existir. Só que o grande negócio dela era vender filme. E aí sempre foi assim, o pessoal gosta de ter a foto na mão. Pra que mudar? E aí eles não mudaram e quando alguém mudou, matou a Kodak. Outra coisa é que a gente tem a Nokia. A Nokia ele tem esse celular aqui que é emblemático, que é o 1100. Para vocês terem ideia, esse é o celular mais vendido no mundo. Foi vendido 250 milhões de unidades. E para vocês terem ideia, uma marca chinesa que hoje é a terceira ou a quarta que mais vende celular no mundo, que é a Xiaomi, todos os celulares dela só venderam até agora 120 milhões. Para vocês terem ideia o que foi o sucesso desse celular. Só que qual é o caso interessante, tanto da Nokia quanto da BlackBerry? Eles tinham a patente, eles tinham o desenvolvimento do smartphone. Só que eles não venderam porque ele achava que o pessoal gostava do celular assim, com tela, com botões digitais não, botões analógicos. E aí, em algum momento, veio o Steve Jobs, jogou o iPhone e destruiu todo o mercado deles. Então, soluções antigas, clássicas e tradicionais, não são sempre confiáveis. Muitas vezes, sim, elas são confiáveis, elas podem nos nortear, mas nem sempre são confiáveis. E sempre que você escutar, sempre foi assim, liga o alerta, pessoal. Por quê? Pode ter merda acontecendo. Terminada a parte de repertório, a gente entra agora na parte de pensamentos. E aí uma coisa que a escola maltrata muito a criatividade é o que a gente chama da necessidade de um gabarito. Que é a necessidade de tudo ter uma resposta certa. Isso aqui é um gabarito do Enem. Queria saber de vocês quem tem saudade disso. Então, quais são os questionamentos de um aluno? Qual o gabarito? Será que eu acertei a questão? Opa, já sei, letra C, C de Cristo. Vamos embora. E aí, quando a gente fala de criatividade, como eu já mostrei a vocês, nem sempre existe gabarito. O gabarito ele se perde nesse ponto aqui. Porque a gente fica atrás da tecnologia e das mudanças tecnológicas. Então não tem como olhar para o passado e ter uma resposta. Então, no mundo acelerado e rápido, é fundamental saber as perguntas corretas.
e não dar as respostas certas. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Será que eu estou fazendo as perguntas corretas sobre esse problema? A gente vai ver mais na frente que talvez isso seja o grande diferencial da criatividade. Então, você sabe fazer as perguntas corretas. Hoje em dia é muito mais importante do que dar as respostas certas. Ainda no modelo de pensar, a gente tem o modelo de pensar que trabalho é trabalho, lazer é lazer. E aí tem inúmeros memes, né? Tipo, eu amo segunda-feira. O sujeito tá louco, aposentado, tá de férias. Segunda-feira de novo. Segunda-feira, o ânimo para iniciar os trabalhos. Segunda-feira, sorria. Serenidade no olhar de quem teve a reunião de segunda-feira cancelada. O odeio o domingo, me lembra que amanhã é segunda-feira. E aí vem muito daquela filosofia do trabalho, que a gente tem que trabalhar 5 dias e descansar 2. Sinceramente, um dos dias que eu mais gosto de trabalhar é domingo. Domingo à noite, a partir das 6, 7 horas, eu começo a trabalhar. E tem um livro muito bom de um autor brasileiro, esqueci o nome dele, mas eu vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp, que ele é apresentador da CBN. Que ele disse, num livro que para mim foi marcante, que para ele o problema não é ter que trabalhar no domingo, é não poder ir no cinema na terça tarde se ele quiser. Porque essa gerência de tempo, o que é trabalho, o que é lazer, ele muda muito de pessoa para pessoa. E vai depender muito do que você, se você está fazendo, aquilo que você gosta. E aí, será que isso que você está fazendo está ligado àquele seu propósito? Para mim, trabalhar no domingo à noite é prazeroso. Por quê? Porque eu estou começando a fazer o que eu gosto. Então, geralmente, sábado à tarde até domingo de tarde são dias que eu tiro mais para lazer e questões familiares. E aí, no domingo de noite, eu volto a fazer uma coisa que eu também gosto muito, que é trabalhar naquilo que me liga ao meu propósito. E aí, qual o motivo de você estar fazendo o que está fazendo? Qual o motivo de você estar fazendo isso? Então, geralmente em trabalhos que envolvem autonomia, excelência e propósito, se a gente pegar lá aquelas 3 tipos de felicidades, na hora que você tem esses 3 tipos de felicidades ou de motivação, o trabalho começa a ser prazeroso. E o processo criativo em trabalhos prazerosos, ele expande muito as possibilidades. E aí, quando a gente vê o quanto o trabalho pode ser prazeroso, a gente tem um dado aqui no Brasil que o número de MEIs de pessoas acima de 60 anos, ele cresce muito. E o que são MEIs? São os pequenos, os microempreendedores individuais. São pessoas já aposentadas que começam a trabalhar em alguma coisa, geralmente ela trabalha em alguma coisa que gosta e começa a desenvolver aquilo. Então passou uma vida fazendo outra coisa, que talvez não gostasse muito, e agora aposentado começa a fazer aquele que era o sonho dele. E aqui está uma foto do professor Falcone, e esse professor, a história desse professor foi uma das histórias que me fizeram sair da iniciativa privada para a iniciativa pública. Então ele é um professor, um dos principais mentes do Brasil, que com 80 anos está nativa. Eu tive a oportunidade dessa semana assistir uma live com ele, e o quanto a mente dele está ali empregada em desenvolvimento, com 80 anos. E por que ele faz isso, pessoal? Porque ele gosta. Porque se não fosse, ele não fazia. E tem uma coisa muito que é o faça seu melhor. E quando a gente está fazendo o melhor numa coisa que gosta, ela é muito mais fácil. E aí, dentro dessa premissa de que o trabalho é trabalho e lazer é lazer, a gente tem que trabalho e lazer e prazer, lazer, não tem que ser separados, eles podem estar juntos. E aí volta aquele negócio do design thinking, do brincar, do desenvolver. Se envolver, muito prazer, não tem alguma coisa errada. Tem algumas coisas tipo, se você gostar muito é porque está errado, não é trabalho. Sim, pode ser trabalho, pessoal. E trabalhe sem prazer e não se aposente depois. Então não faça o processo de várias pessoas que têm a vida atrás de alguma coisa e aí só conseguem fazer o que gosta quando se aposenta. Se lembram do TED, do Clóvis de Barros, que é aquele cara que desde a faculdade está buscando alguma coisa e quando morre o pessoal diz, não, a grande dávida vem agora, que é o depois de morrer. Então não esperem chegar nessa etapa para vocês construírem algo que gostem. E aí, entendi, professor, que para ser criativo, tenho que pensar que posso ser criativo, essa é a primeira parte, começar a aumentar o meu repertório, melhorar o meu jeito de pensar, ótimo.
aguçar os feedbacks, como é que eu dou meu feedback, fracasso não é fracasso, que nem sempre eu estou ocupado, talvez eu esteja improdutivo, e ter a coragem de fazer novas entregas. Beleza, pessoal, se vocês conseguirem começar a pensar dessa forma, a probabilidade de você começar a ter ideias e combinações para resolver problemas não comuns, ela aumenta. Só que ainda falta o principal. E aí a cabeça de vocês pode dizer, como assim, professor? Ainda falta coisa? Já tem 8 etapas para melhorar a criatividade. E aí uma pergunta que vai estar lá na nossa plataforma do curso digital é qual o maior motor, qual o motor da criatividade para vocês? Quando é que uma pessoa é criativa? O que é que precisa para uma pessoa ser criativa? Ser criativa. E aí estudos mostram que um bom profissional, isso foi a frase de um profissional de Recife, Snar, que é da Informa, ele me disse, Felipe, um bom profissional se dá quantos problemas ele foi exposto. E, assim, logicamente que professores, faculdades, isso tudo informa, mas quantos problemas eles foi exposto é o que define se o profissional é bom ou não. Então, um médico é bom ou não quando, pessoal? Quantas cirurgias ele fez? Quantas consultas ele fez? Quantos problemas diferentes ele já se deparou? Por quê? Porque isso vai aumentando o repertório. E aí o seu repertório vai aumentando de forma que, quando acontece um problema, você consegue juntar diferentes insights para que isso se torne realizável. Então, na verdade, o grande segredo da criatividade é o problema. Só que tem um problema no problema, que é, nós temos uma dificuldade de compreender problema. Então, geralmente, imaginamos o problema e investigamos a solução. E aí, uma proposição que eu tenho para vocês é que tal investigar o problema e imaginar a solução? Mas, professor, o que é isso? Eu não sei se vocês já passaram por situações de professor, era isso. É porque eu pensei que... é porque eu imaginei que era isso. E aí vem um grande problema da gente, que é a gente imagina muito qual é o problema. A gente não tem o costume de conferir, de ir atrás, de ter todas as vertentes de um problema. A gente tem um problema de implicitar muita coisa, de achar muita coisa. E para a criatividade ela ser solucionada, ou ela estar em jogo, ela precisa entender qual é o problema. E aí tem um caso muito bom, que é o pessoal estava reclamando do tempo de viagem num determinado elevador. Então era um prédio muito alto, o pessoal passava 3, 4, 5 minutos preso no elevador, e era um ambiente fechado, que causava claustrofobia, tinha muita gente, era apertado e tudo mais. E aí, sabe qual foi, para vocês, qual era a solução desse problema? Muita gente dizia, aumentar a velocidade, pensar em outras coisas. E aí o pessoal percebeu que, para resolver esse problema, eles só precisavam colocar um espelho dentro do elevador. Por quê, pessoal? Porque o problema não era o tempo de viagem, era a experiência que a pessoa tinha dentro do elevador. Primeiro, o espelho, ele dá uma sensação de maior espaço, de que a área é maior. Segundo, você se vê, e todo mundo gosta de se ver. E, na verdade, o problema não era a velocidade da viagem, era a experiência que a pessoa tinha dentro. Então, eu passei por isso, aquele processo de design sprint que eu mostrei na foto que eu participei, ele era um processo para a gente achar novos meios de pagamento através de uma jornada de pagamento. E nessa jornada a gente percebeu que muitas pessoas, principalmente pessoas mais velhas, elas adoram a lotérica. Elas adoram ficar na fila. E para mim isso era inconcebível. Como é que uma pessoa gosta de ficar na fila? E eu nunca ia levar em consideração o fato de eu gostar de estar numa fila para resolver um problema. Porque para mim isso não é verdade. Só que as minhas verdades, elas não estão no cerne do problema. Vocês se lembram lá de negociação? De quando a gente entra dizendo o nosso porquê e a outra pessoa dizendo o porquê, a gente tem uma negociação perde-perde. Os dois vão perder. Porque nenhum está escutando o outro. E a arte da criatividade, ela vem muito, a negociação pode ajudar muito nisso. Que é qual o problema desta pessoa? Qual o problema desta situação? E aí, entendendo completamente o problema, os sentimentos daquela situação, você consegue usar a criatividade para resolver problemas.
E aí, lembrar, sempre pessoas compram por emoções. Logo, problemas geralmente estão ligados a alguma emoção, pessoal. A gente usa a razão para justificar nossas emoções. Então, uma dica que eu dou é, para começar a resolver problemas de formas criativas, investigue o problema. Tenha noção de qual é o real problema por trás. Tire sua visão sobre o problema. Exemplo, quando eu tirei minha visão de que filas era ruim, me ajudou muito a verificar a situação e propor uma possível solução. Então, o quanto de suas verdades tem naquele problema? Se tiver muitas verdades suas, você não está enxergando o problema, isso vai dificultar muito você propor coisas criativas. Então, dentro de sua explicação, dentro de sua experiência, dentro de sua vivência, dentro das suas emoções, para você, qual o seu problema hoje? Então, entendendo isso de analisar os sentimentos e tudo mais, eu queria que você respondesse lá na nossa plataforma do curso, qual o seu problema hoje? E de forma resumida, se eu pudesse pedir a mais, é qual o seu problema hoje numa única palavra? Por quê? Isso vai voltar àquela única coisa. Na hora que você entende qual é o seu problema, qual a única coisa que está lhe causando dor, você consegue resolver problemas de forma muito mais criativas. Porque você está atacando o problema. E novamente, pessoal, vaca não dá leite. A gente precisa se esforçar, isso é um processo de desenvolvimento. E que não existe fracasso, apenas resultados. Nessa aula a gente terminou a última aula de soft skills. E aí você pode estar dizendo, professor, era tecnologias e habilidades, a gente viu muito mais habilidades. E sim, pessoal, por que a gente viu muito mais habilidades? Porque ainda não são temas discutidos dentro de sala de aula ou dentro das escolas. Então, muitas coisas que eu falei para vocês, eu aprendi apanhando, falhando, quando eu tive mercado de trabalho, quando eu tive uma empresa, quando eu tentei fazer um mestrado, um doutorado, quando eu fiz um MBA, e convivendo com pessoas. Então, essas experiências a gente aprende no dia a dia e muitas vezes não está dita dentro de escolas. Por isso que o nosso curso ele pegou mais habilidades, mas agora a gente vai para a parte de inteligência artificial, a gente vai para a parte de energias limpas e a gente entra numa parte muito interessante que é metodologias ágeis. Então, espero vocês nas próximas aulas. Novamente, o aprendizado ele vem através da conversação, do debate e da prática. Então, eu queria mais interações lá no grupo. Se você tiver dúvida, coloca lá no grupo e que a gente consiga desenvolver isso de forma conjunta. Porque a criatividade ela vem dessa troca de ideias, de pensamentos, para poder a gente ter um maior repertório para resolver problemas. Então, espero vocês na próxima aula e até mais. E para finalizar, vai ter o TED do Tim Brown, que ele vai falar sobre essa jornada de design thinking e como resolver problemas pensando nisso. Espero vocês e respire não pira.